E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI focado aqui na certificação de PL 300. E a gente vai falar sobre mais duas funçõezinhas DAX aqui, tá? Aqui eu não falei nas últimas aulas, mas eu achei interessante a gente falar aqui. Elas são um pouquinho diferentes entre elas, tá? Não deveriam estar as duas no mesmo vídeo, mas para não fazer um vídeo curto de uma e fazer um vídeo de curto de outra, eu resolvi fazer as duas no mesmo vídeo. E, bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essas duas funçõezinhas que é a Calculate Table e a Related, tá? Primeiro a gente vai falar sobre Calculate Table, tá? Ela retorna uma tabela avaliando uma expressão em um contexto de filtro usada para criar tabelas virtuais em medidas. Então tá, qual que é a diferença entre Calculate e o Calculate Table? Você deve estar se perguntando. O Calculate, quando a gente utiliza o Calculate, a gente cria ali através de medida e etc. E por filtro, né? Então ele vai estar por contexto de linha ali e é como se a gente estivesse fazendo um cálculo ali que vai retornar uma medida para a gente. Já o Calculate Table, ele retorna uma tabela. Então ela tem essa grande diferença. O Calculate retorna aquela medida ali e o Calculate Table a gente vai retornar realmente uma tabela em que você pode criar só uma tabela ali com esse Calculate Table, ou você pode utilizar o Calculate Table dentro de uma função que precisa de uma tabela, como aqui a gente pode utilizar como no Top N, ou fazer ranking, ou utilizando Count Rows. Bom, eu acho que fica mais fácil se eu mostrar aqui, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com o Calculate Table. Eu vou entrar aqui na nossa tabelinha, tá? Vamos clicar aqui em uma nova tabela. Vamos primeiramente criar só uma tabela, tá? Então, vamos colocar aqui a tabela Calculate Table. E vou colocar aqui Calculate Table. Calculate Table, tá? Abrir aqui, o que ele vai pedir pra gente, tá? Ele vai pedir uma tabela pra gente, a gente vai ter que colocar a tabela ali que a gente quer trazer as informações, né? A gente pode pegar aqui a nossa tabela de fato vendas, que é a nossa tabela fato, e aqui a gente consegue colocar filtros. Vamos supor que eu quero puxar uma tabela, criar uma tabela nova, tá? Utilizando aqui a fato vendas como referência, e eu quero trazer só produtos que estão na região sul. Então a gente vai vir aqui e colocar fato vendas região é igual a sul. Se eu executar isso, ele vai criar uma tabela aqui para a gente só com informações aqui da região sul, tá vendo? Então, primeira coisa, quando a gente utiliza o Calculate, a gente sabe que o Calculate ele vai retornar ali só um valor. E aqui, quando a gente está utilizando o Calculate Table, tá vendo que a gente tem o contexto aqui, linha a linha, de todas as informações que a gente quer? Então, com o Calculate Table aqui, a gente colocou ali que a gente quer trazer da fato vendas e aqui o filtro, e ele trouxe para a gente aqui todas as informações linha a linha. Então, a gente consegue ter essa informação linha a linha aqui. Essa já é a primeira grande diferença, tá? E aqui a gente também consegue colocar mais filtros, como por exemplo, eu quero pegar aqui da cor, da Calculate, só que eu quero pegar que tenha quantidade maior do que 5. E aqui ele aceita quantos filtros a gente quiser. Então, se eu quiser colocar mais filtros, etc., ele vai funcionar normalmente. E aqui a gente consegue criar essa tabela aqui dentro do Power BI utilizando o Calculate Table. Então, a gente coloca ali a tabela que a gente quer referenciar e utiliza ali o filtro que a gente quer fazer, tá? E diferente do Calculate, que retorna a medida, aqui retorna uma tabela. E outras situações que a gente pode utilizar o Calculate Table, tá? Vamos supor, vamos entrar aqui na nossa parte de visualização, tá? E vamos supor que eu quero fazer um count rows, tá? Vou entrar aqui em nova medida, contar linhas. Vou colocar aqui count rows. O que o count rows ele pede pra gente? Ele pede pra gente uma tabela, tá? Então, como o Calculate Table retorna uma tabela, a gente pode colocar uma tabela aqui. Se eu quisesse colocar só a nossa medida aqui, ele funcionaria normalmente, mas eu vou escrever o código aqui tá? Para vocês verem como que fica, tá? Então aqui eu vou colocar Calculate Table. Beleza, vou colocar aqui fato vendas. E vou colocar aqui fato vendas região é igual a sul. Beleza, vou criar aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero contar, vamos supor que eu quero contar só a quantidade de vendas que eu tive ali na região sul, tá? Aqui eu estou criando um contar linhas, né, uma medida contar linhas, que tem aqui, está utilizando o count rows. O count rows ele precisa de uma tabela como um parâmetro, e aqui a gente está retornando uma tabela utilizando o calculate table, tá? Se eu vir aqui e jogar aqui o contar linhas, a gente vai ver que ele vai retornar para a gente 62. Então a gente vai ter 62, a gente teve 62 compras ali que são da região sul. Então a gente consegue todas as funções que precisar ali de uma tabela, a gente consegue utilizar o calculate table.
dentro dessa função e a gente consegue utilizar o Calculate Table para criar tabelas linha a linha com informação ali na granularidade alta, tá? Que a gente tem as informações ali normalmente, linha a linha, e a gente consegue utilizar essa função para retornar tabelas, fazer filtros, etc., em outras funções que necessitam de uma tabela. Então é para isso que a gente pode utilizar o Calculate Table. Então, calculate ali sempre que a gente for falar de medidas, e quando você precisa da informação linha a linha e precisa da tabela, você pode usar o Calculate Table. E a outra função que eu queria falar hoje, tá? Que é o Related. O que o Related faz, tá? Retorna o valor de uma tabela relacionada, muitos para um. Requer contexto de linha, coluna calculada e relacionamento ativo, equivalente a um PROC-V ali pelo relacionamento. Então, primeira coisa muito importante, para você utilizar o Related, você precisa ter uma conexão entre as tabelas. Se você não tiver uma conexão, essa conexão ela não vai funcionar, tá? Então você precisa de uma conexão para saber se para fazer com que isso funcione. Aqui ele vai do muitos para um, tá? O related. Você tem o related, related table, tá? Que é o inverso. Mas aqui a gente vai falar só do related. Então sempre você vai tá utilizando ali para pegar uma informação da sua tabela fato e você vai buscar essa informação na dimensão, tá? É para isso que você utiliza o related. Então você tem uma informação na sua tabela fato e você quer buscar uma informação ali na sua tabela dimensão. E aqui, como falei, muito importante, tá? Precisa do relacionamento, a gente não pode esquecer isso, e requer contexto de linha a linha. Então a gente utiliza ali em colunas geralmente, tá? A parte do related aqui. Vamos entrar aqui, tá? Eu fiz algumas alterações aqui só para a gente conseguir utilizar isso, tá? Aqui eu entrei na nossa tabela produto, análise de produto, e coloquei uma coluna aqui de preço unitário. Vamos supor que eu queria fazer um teste aqui, vamos supor que eu queria fazer um cálculo para saber se quando eu coloquei aqui ter valores atualizados, né? E para fazer um cálculo quanto que eu teria de soma de venda, né? Se eu tivesse utilizado esses valores aqui. Primeiro eu vou criar aqui uma matriz, tá? Eu vou vir aqui, colocar aqui região, tá? E eu vou criar uma nova coluna calculada aqui. Deixa eu vir aqui, nova coluna, deixa eu vir aqui, desculpa. Vou vir aqui em fato vendas e vou criar uma nova coluna aqui, tá? Vou criar uma nova coluna e vou colocar aqui sem related. E vou colocar aqui, ó, fato vendas, quantidade pelo preço unitário. Fato vendas pelo preço unitário. Executei isso daqui, tá? Deixa eu só ver o que eu fiz de errado aqui. Esse aqui não precisa, esse daqui. E aqui a gente vai ter o valor, tá? Ele vai calcular aqui a quantidade vezes o valor total, tá? Não, o preço unitário, e a gente vai ter o resultado aqui, tá? Se eu vim aqui e jogar aqui assim, related, a gente vai ter a soma ali de cada região, tá? Agora vamos supor que eu não quisesse usar esse preço unitário aqui, eu quisesse utilizar o preço que está aqui na nossa tabela de produto, né? Que a gente tem essa aqui, preço unitário que eu coloquei. A gente poderia utilizar o related sem que a gente tivesse que fazer o merge dessa tabela, tá? Se a gente for aqui nas nossas relações, a gente consegue verificar que a gente tem aqui a fato vendas, tá? A gente tem uma conexão aqui, um relacionamento com essa dimensão produto de 1 para muitos. E a gente está trazendo a informação aqui da vendas, lembra do muitos para 1. Se eu vim aqui e clicar aqui, nova medida, colocar aqui, ó, desculpa, nova medida não, vou colocar aqui, criar uma nova coluna, né? Nova coluna, eu vou colocar aqui, ó, com related. Vim aqui colocar, ó, fato vendas, eu quero a quantidade, né? Vezes, o que eu poderia fazer aqui? Eu posso colocar um related, porque eu quero multiplicar pelo valor que ele está lá na outra tabela, não nessa tabela aqui. Então aqui, quando eu coloco related, ele pede para a gente um column name, tá? Se eu vim aqui, ó, em produto, eu consigo colocar o preço unitário, que seria o valor que está naquela tabela. Lembrando que precisa ter o relacionamento. Se não tiver relacionamento, não vai funcionar. Se eu executar isso daqui, tá vendo que o valor está diferente? Por quê? Porque aqui ele vai pegar o nosso produto aqui, ele vai ver o nosso relacionamento que a gente tem, ele vai buscar na nossa tabela, ele vai ver, tá bom, para o produto ID 5, aqui, qual que é o preço unitário lá na tabela dimensão? A gente sabe que eu não sei aqui de cabeça, mas ele vai ver o produto lá, e em vez de utilizar esse valor aqui, ele vai utilizar o valor que está naquela tabela, sem que a gente precise importar o valor para essa tabela, tá? Então a gente está utilizando o valor que está em outra tabela para fazer o cálculo aqui. Então ele vai pegar aqui o produto 5, ele vai ver o valor lá, e vai multiplicar a quantidade 1, aqui seria 9. Aí aqui ele vai pegar aqui ó, o produto 1, qual que é o valor? A gente sabe que a gente tem quantidade 3, só que qual que é o preço? Ele vai lá na outra tabela, vai verificar qual que
que é o produto 1, vai verificar o preço e vai multiplicar. E aqui a gente tem essa informação, tá? Então, se eu vim aqui e colocar aqui, ó, correlated, a gente vê que o valor é diferente, tá? Então a gente tem um valor diferente entre eles, porque nessa informação aqui que a gente fez, o sem related, ele está utilizando ali o preço unitário da nossa tabela fatos. E com related, eu estou fazendo o cálculo, só que eu estou referenciando o valor total que está na outra tabela. Então a gente consegue utilizar o related para quando a gente quer buscar informações de outra tabela, sem que a gente precise fazer a importação para fazer um merge ali, e fazer com que a gente tenha aquele valor ali, tá? Bom, eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar fazendo esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.